as vossas Bíblias, Salmo 122, verso 1. A gente vai usar esse texto como o início dessa reflexão. A palavra de Deus, eu acredito que todos os irmãos conhecem de cor esse texto. 122, 1 diz assim em nome de Jesus: Alegrei-me quando me disseram, vamos. Glória a Deus. O culto é para Deus. Irei repetir algumas vezes essa primeira parte dessa introdução do tema dessa mensagem. Mas antes de falar propriamente dito do culto, essa mensagem ela se deu de uma outra mensagem que fiz, e aqui preguei numa quarta-feira, e com o tema de não queremos ser vistos, queremos ser úteis. Alguns irmãos que estão aqui hoje estavam nesse dia, e daí surgiu essa mensagem: o culto é para Deus, não é para nós. Eu acredito que todos aqui sabem o que é culto. Acredito que você que está em casa também saiba o que é culto. Será que realmente sabemos o que é culto? Então o culto, resumidamente, é uma homenagem que nós prestamos a uma divindade, ou alguém de muita importância. O culto não é a igreja, irmãos, a gente tem que separar as duas coisas, tá? O culto não é a igreja. O culto é o ato final da igreja. Traduzindo aqui, eu vou fazer uma alusão a um hospital. A igreja é o hospital com todos os seus itens dentro. Lá a gente tem psicólogos, psiquiatras, a gente tem UTIs, a gente tem um monte de serviço. O culto seria a gente homenagear o médico no final de todo. Vocês entendem? Ou a gente está no exército. No exército tem várias linhas de frente. Tem médicos, tem infantaria, tem os cozinheiros. E a gente vai homenagear o general. O culto é a homenagem que nós prestamos ao nosso Deus. A igreja nos traz até o culto. Amém? Ok. Então nós vamos entender, em primeiro lugar, o que não é o culto. Por que eu falo isso? Porque ao longo dos meus quase 20 anos de batismo, eu tenho visto no decorrer dos anos uma sutil, eu digo sutil, ação do maligno no culto. E é bem sutil, quase imperceptível. E por muitas vezes, o culto que é para Deus, eu pego este culto para mim. Então, dentre as várias ações que nós possamos falar aqui hoje, do que não é culto, eu acredito que vocês também vão pensar num monte de outros. Detalhe, o objetivo aqui é simplesmente levar a gente à reflexão, se de fato estamos prestando um culto a Deus. Reflexão. Nós vamos falar aqui, você medita daí, e você analisa como você está entregando o seu culto a Deus. Primeiro, nós vamos ver 3 itens que definem que o culto não é para Deus. É quando usamos o culto para nós. Primeiro, precisamos entender que o culto, ele não é, irmãos, para mim. Eu vou dizer para mim, e vocês entendem aí. Porque eu não sou mais importante que nenhum de vocês aqui, nem de você que está em casa. Eu não sou mais especial do que nenhum de vocês. A minha família não é a melhor do que nenhuma de vocês. Eu não sou digno de ser cultuado por nenhum de vocês. O culto não é para mim. A liturgia do culto, ela não é para mim. Quando
eu falo liturgia, eu falo desde o início desse ato de cultuar a Deus até o seu encerramento. Os louvores não são para mim. A única coisa no culto que é para nós, é isso que está acontecendo agora, é a mensagem, é a palavra de Deus. As demais coisas não são para nós. A liturgia do culto, ela não é para mim. Mas muitas vezes eu quero que essa liturgia seja para mim. Muitas vezes eu vejo irmãos chegando na igreja, e quando eles olham quem vai cantar, o coração já fica triste, porque não é o cantor que ele queria que estivesse cantando. Muitas vezes, quando ele vê que a liturgia do culto mudou, os irmãos ficam tristes porque saiu do comum e nós estamos acostumados a executar. Por exemplo, se hoje não tivesse o louvor no começo, pastor, e tivesse a mensagem, os louvores seriam no final. Talvez, eu espero que não, alguns de nós nos incomodaríamos de tal forma que nós não prestaríamos mais atenção em nada. Porque saiu fora daquilo que eu estou acostumado. Porque eu quero chegar na igreja e eu quero encontrar a igreja da forma que eu quero encontrar a igreja. Eu quero encontrar o culto da forma que eu quero encontrar o culto. Qual que é o meu hábito? É chegar na igreja sabendo que vai ter um hino inicial, vai ter uma oração, vai ter 2 ou 3 louvores, a pregação, um louvor no final, a oração, a bênção apostólica e tchau. E se isso for mudado, porque Deus colocou no coração da liderança da igreja para mudar este culto que é para Ele. Como será o meu comportamento sentado aí no banco? Eu escuto muitas pessoas, de jovens a idosos, falando assim: aquele lugar é legal, aquela igreja é mais alegre, essa igreja é fria. O detalhe é, eu estou indo para o culto, para cultuar a Deus, ou para ser cultuado pelo culto? Eu vejo vários amigos e colegas que pulam de igreja em igreja, porque nenhuma igreja os agrada. Ora o louvor é barulhento demais, ora o pregador grita demais, ora o pregador nem grita. Ora a igreja dá glória a Deus, ora não dá glória a Deus. E a pessoa pula de igreja porque não o agradou. Então, irmãos, a liturgia do culto não é para nós. Terceiro, os louvores, de forma alguma eles são para nós. Nos nossos lares, nós temos as nossas preferências de louvor. Então nós estamos lá, colocamos a nossa playlist e vamos ali escutar aquilo que mais nos agrada. Mas no culto, os louvores são aqueles quais Deus colocou naqueles que estão cantando. Tem um sentido para cantar cada louvor que é cantado aqui. Não é para nos agradar. Desculpa estar falando isso, e eu falo isso porque eu estou falando para mim mesmo. O louvor não é para agradar a minha alma. O louvor é a expressão que eu estou tendo de gratidão a Deus. O culto, ele é exclusivo, ele é único de Deus. A mensagem é para nós. E o que dizer? Quando Davi fala: alegrei-me quando me chamaram, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como estamos chegando para cultuar a Deus? Como está sendo nosso comportamento ao chegar na casa de oração para cultuarmos a Deus? Eu acredito que igual eu, todos os irmãos aqui, está cheio de problema para resolver. E cada problema é uma oportunidade de milagre de Deus.
Eu estou chegando carregando meus problemas, triste. Como se eu pensar que daquilo que cremos, nós somos a igreja do Senhor, e nós individualmente somos igreja, como é o culto que eu tenho prestado na minha casa, como igreja pessoal? É esse culto que eu trago aqui para dentro. Não é diferente. Os louvores não são para mim. Tá bom. E agora da parte de quem executa o culto. De quem faz isso tudo acontecer. Sutilmente, o nosso adversário tem feito as igrejas serem confortáveis para as pessoas, ao ponto delas se sentirem, dentro do culto, os seres mais importantes que tem. Existem pessoas que, quando vão montar uma igreja, chamam inúmeros profissionais e falam: aqui eu quero receber tantas pessoas, esse tipo de pessoa, esse nível de pessoa, e montam suas igrejas. Porque eles querem que as pessoas cheguem no culto e se sintam confortáveis. Ora, irmãos, o conforto não é a cadeira. O conforto é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o conforto da igreja. E se amanhã nós tivermos uma pandemia que ninguém esperava? E se amanhã o pastor decidir tirar todas as cadeiras e todo mundo ficar de pé? Como será o nosso culto? Eu falo para vocês que eu vou sentir uma dor nas costas violenta. Mas eu vou cultuar meu Deus em pé. Porque o culto é para Ele. Não é para o meu conforto. Quando eu chego na igreja, esperando que a igreja seja para mim, enquanto culto, não enquanto eclesia, ajuntamento de pessoas, eu estou fadado a sair daqui frustrado. Porque alguma coisa no culto pode me desagradar. Porque eu estou focado em querer chegar aqui e ser saciado todas as minhas necessidades. Detalhe, irmãos, a nossa necessidade Deus sacia em casa. E nós viemos no culto para agradecer tudo que Ele tem feito por nós lá. Ele pode fazer milagre aqui? Pode. Pode e faz. Só que é lá em casa que eu recebo tudo de Deus. E é aqui que eu entrego a minha gratidão a Ele. Se eu estou chegando aqui esperando alguma coisa de Deus, eu não vou entregar minha gratidão a Deus. Eu vou pedir para Deus. Eu quero ser atendido de Deus. Eu quero que Deus olhe no meio da multidão e usa um profeta para falar assim: varão, você que está com dívida, hoje será quitada. É isso que eu quero. Mas aí não tem isso. E eu saio triste. Deus não falou comigo na igreja. Ele nem prestou atenção no culto. Porque o profeta não levantou e o profeta não falou que ele ia ter um carro zero essa noite. Que ele ia ter as contas pagas. Porque ele veio com esse objetivo de receber e não de dar. Quando aqueles quais realizam a liturgia do culto, não devem jamais pensar em agradar nós, as pessoas. Mesmo que nos desagrade, devemos fazer o que Deus nos orienta para fazer. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, Ele deu detalhes do que Ele queria. Ele não perguntou se o povo ia gostar. Eu não vejo nas escrituras Deus perguntando: eu acho que eu vou colocar vermelho porque talvez... Ele falou: faça assim. Não é, pastor? Faça assim. A madeira tem que ser assim, o ouro tem que ser assim, porque é assim que eu quero. É o meu tabernáculo. E Davi falou assim: me alegrei quando me chamaram para ir na casa dele. É dele, irmãos. Não é meu. Não é nosso. Esse momento é exclusivo e particular dele. Não é para nós. É para ele. É o momento de
nós entregarmos tudo para Ele. E a pregação? Estou falando de quem executa o culto. Amém? Quantos pregadores não sobem nos púlpitos e fazem pregações maravilhosas para agradar nós? Para ser benquisto por nós. Para ser convidado de novo, pastor, para pregar para nós. E Deus lá na casa dele falou, você prega isso. E aí ele chegou aqui e falou, mas se eu pregar isso, eu não volto mais na igreja para pregar. Se eu pregar isso, ninguém vai me dar tapa nas costas, dando paz do Senhor e glória a Deus. Então eu não posso pregar isso que o Senhor pediu para mim pregar. Eu tenho que pregar o que agrada aos meus amigos e irmãos. E quem paga o pato? É eu e a minha casa que paga esse pato. Porque Deus mandou, e assim manda, aquele que sobe nesse púlpito falar a palavra dele, do jeito que ele quer que seja falado. Porque é isso que nós precisamos ouvir, a palavra dele. Não é a nossa palavra. E eu pensei, viu, pastor, quando eu vi meu nome, no domingo, eu falei assim, rapaz, eu acho que eu... Só que essa mensagem já estava pronta. Ela estava pronta desde a outra pregação que eu fiz nessa igreja numa quarta-feira. E eu, por alguns segundos, eu falei, eu preciso pregar algo que eu vejo sorriso nos meus irmãos. E por alguns segundos Deus falou, não vai fazer. Aí quando eu falei a pregação para a Dani, ela está em casa, que ela está com uma febrezinha que não quer passar, e eu li a mensagem, ela, você não vai falar? Eu falei, eu vou falar. Ela falou, não quero nem ver, amor. Por quê? Porque ela fica ansiosa. Porque não é uma palavra, irmãos, que enche o nosso coração de uma maneira solícita. Essa palavra foi dura para mim quando eu escrevi, porque eu me vi nela. Quantas vezes eu entrei na igreja e o louvor não era o louvor que eu queria cantar, sabe? Eu estou falando de mim. Eu não sou super-homem. Quantas vezes eu entrei na igreja e falei, nossa, o culto demorou, estou com fome. Eu estou falando de mim. E a palavra primeiro foi para mim. Sabe, irmãos? Quantas vezes eu cheguei na igreja e vi ela vazia e fiquei triste. Nossa, meus irmãos não vêm para o culto. E Deus falou comigo. Não é para você. Nunca foi para você o meu culto. Você não entendeu quando você entra na igreja para cultuar, você não entendeu o propósito. Deus falou comigo no meu coração. Presta atenção nas escrituras. Deus falando comigo, que você vai entender o propósito. E Ele me mostrou Romanos, capítulo de número 12, e o verso de número 1, que se eu perguntar para a igreja vai responder de cor para mim o que está escrito. Mas vamos abrir lá, Romanos capítulo 12, e o verso de número 1. E quando eu falei que o nosso adversário tem entrado com sutilezas no meio do culto, é porque as pregações de hoje não são pregações que salvam, mas são pregações que enchem o templo. Os cultos de hoje, muito pouco, são cultos que estão adorando e agradando a Deus, mas são shows que muitas vezes nós temos que pagar para entrar. Está cada vez mais normal pagarmos para entrar em culto, pastor. Normal? Eu posso pagar para ir ver uma palestra, mas um culto, com louvor, com adoração, eu pagar ingresso? Normal. Será que é esse o culto que agrada a Deus? Não achei esse culto nas escrituras, onde os irmãos têm que pagar para entrar. Eu ainda não achei. Mas estou um monte de gente achando normal. Só que aí Deus falou para mim o que não é normal. Capítulo 12, o verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque esse é o vosso culto racional. O que é o culto? O que é esse ato? Essa homenagem, para quem é? 3 itens que definem se eu entendi a mensagem de hoje e se eu estou de fato entregando o meu culto ao meu Deus. Primeiro, humildade. Primeiro item. No ato do culto. Não estou falando igreja, estou falando do culto. Quando eu vou pensar, estou falando especificamente desse e não do meu culto todos os dias, como igreja. Eu vou acordar de manhã, porque eu estou vindo para o culto. E vou colocar minha cara no pó, em humilhação, e reconhecendo quem eu sou. Eu sou pó. E eu estou indo na casa dos reis, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então eu vou com minha cabecinha baixa, em reverência, porque eu não estou indo para uma festividade comum, eu estou indo para o palácio do rei. Eu estou indo adorar o meu rei, o meu Senhor, o meu Salvador. A minha soberba fica na rua, o meu orgulho fica na rua. Os meus bens ficam na rua, o meu status na sociedade fica na rua. Quem vai entrar do portão para dentro vai entrar uma pessoa humilhada e reconhecida de que é pó e carece demais da graça de Deus. Vai entrar uma pessoa que reconhece que só conseguiu chegar aqui porque 6 dias, dependendo quanto tempo você demora para vir para o culto, Deus sustentou, Deus guardou, Deus livrou, Deus abençoou, Deus cuidou, mas os problemas continuou, mas conseguiu chegar aqui. E se conseguiu chegar aqui é porque Deus sustentou. E Paulo fala assim: meus irmãos, eu não só oro por vocês, rogo é quase que desespero diante de Deus. Tem oração, súplica, rogo, para que nós nos apresentemos no culto, prontos para ser levados ao matadouro. Então, quando nós pensarmos, estou indo para a igreja cultuar a Deus, estou indo com o meu coração como um todo, pronto para fazer o que Ele quer que eu faça, me apresentando como um sacrifício vivo. O meu culto é assim, deve ser assim. O culto do Senhor, a minha presença aqui deve ser assim. Segundo item, santo. Estamos estudando sobre santidade. Primeira Pedro 1:15-16 fala assim: sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. O culto que nós entendemos que Deus aceita é um culto onde tem santidade. É um culto o qual eu vou chegar aqui e vou me desprender de tudo aquilo que não é santo, que não agrada a Deus. Porque não é o momento. Só que, olha o que Pedro fala: sejam vós santos em tudo, em toda a vossa maneira. Todavia, se eu for santo lá fora, eu vou chegar aqui dentro da igreja de que jeito? Santo. Normal.
eu trago aqui para dentro o que eu sou lá fora. Às vezes eu quero que a igreja seja alegre, mas eu só tenho trazido aqui cara rancorosa aqui para dentro da igreja. Vocês só veem eu chegando aqui com a cara amarrada. Quando vê o Eltinho fala, não dá nem para cumprimentar o irmão, capaz do Senhor, porque o irmão parece que está brabo. E Davi falou, me alegrei quando me disseram, como que eu tenho que chegar na igreja? Feliz, irmãos. Mas eu chego cansado. E muitas vezes eu venho para a igreja amarrado, pensando assim, rapaz, eu podia ficar dormindo um pouquinho mais. Jesus, o Espírito Santo e Deus não obriga ninguém a estar aqui. E Ele nunca vai obrigar. Só que aquele qual escolhe estar aqui, Ele fala, seja santo. Você escolheu. Aí você pode falar para mim, mas é impossível. Eu falo, é impossível ser santo. É impossível. Porque se a gente for ver o conceito de santidade, quando Deus fala com relação ao dia, ele fala assim, você não pensa nem os seus pensamentos. Como que a gente consegue não pensar nossos pensamentos? Sabe onde está a diferença do ser santo? É você lutar contra o pecado. É você rejeitar. É você fugir da aparência do mal. Todos os dias essa batalha travada. É você rejeitar os prazeres, deleites e manjares que a vida lhe oferece. Esse é o caminho da santidade. E nesse momento Ele quer que nós estejamos aqui santo. E muitas das vezes eu chego na igreja para ver que roupa que meu irmão está vestindo. Eu não desgrudo do meu celular no culto. Isso mostra o quão santo eu estou sendo no culto. Como eu olho para os meus irmãos e se olho. Quando eu pego um celular, porque eu acredito que nesse momento não tem nada mais importante acontecendo na nossa vida do que esse momento. Então para que eu mexer no meu celular nesse momento? Qual a importância de eu mexer no meu celular nesse momento? Isso define a minha santidade. A forma que eu me comporto, o jeito que eu me visto, os lugares que eu frequento, define a minha santidade aqui dentro, porque é Deus que está me olhando. Eu posso estar de terno, irmãos, estou de terno hoje. Meu jeitão de falar para não perder a oportunidade, que da hora. Gravatinha da Alissa, rosa, ela falou, papai, você nunca mais colocou? Eu falei, coloco hoje, filha. Só que Deus me conhece se eu estou sendo santo ou não. E irmãos, como é difícil ser santo. Longe de mim a hipocrisia. Todos os dias a gente tem que matar um leão. Todos os dias a gente tem que joelhar no chão e pedir misericórdia. Nos livra do mal, nos livra da morte, nos livra da tentação. É aquele negócio de milhão. Mas é errado. E Paulo fala, santo. Mas ele não termina por aí. O último item, ele anuncia, e agradável a Deus. Ora, irmãos, se nós estamos vindo aqui, cultuar o nosso Deus, com o nosso coração longe dEle, com os nossos olhos longe dEle, com a nossa mente longe dEle, Ele está olhando para nós, triste demais da conta. Porque é uma oportunidade que muitos queriam ter. E essa oportunidade que estamos tendo hoje aqui, parece uma coisa normal para a gente, porque a igreja é assim. A igreja é isso que a gente vê, amém? Mas vocês sabiam que tem a igreja que a gente não vê? Porque nós cremos no espiritual, nós cremos no que não vemos. Vocês estão olhando para mim, sou uma pessoa, e às vezes vocês estão focados aqui, na parede. Só que, pelos olhos da fé, vocês estão aqui olhando para quem? Para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, porque é para Ele. Só que Ele não está
visivelmente, às vezes, ele se mostra visivelmente para algumas pessoas, como a Bíblia nos revela. Mas aí, eu chego no culto, e o culto que agrada a Deus, que deixa Ele feliz. O terceiro item chama gratidão. Foi um dos itens mais, como eu posso dizer, deixado de lado pela nação de Israel. A gratidão. Israel pagou alto preço pela ingratidão que teve. Nós estamos sendo gratos. Olha, irmãos, o que você não está vendo hoje, é assim que está acontecendo no mundo espiritual. Isaías 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Esse é o culto que agrada a Deus. É quando eu chego aqui e falo: Santo, Santo, Santo és o meu Senhor. A sua glória enche a terra inteira. E nesse momento, querubim, serafim, anjo e arcanjo estão glorificando a Deus, porque esse culto é para Ele. E o culto que é para Deus, o céu se manifesta, porque a Bíblia fala: há festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu sou pecador, igreja. Todos os dias eu tenho que me arrepender. E a palavra de Deus fala: arrependa-te, Altinho, porque eu quero fazer festa. E quando eu ajoelho no pó, eu falo: Senhor, eu preciso do seu perdão. Eu preciso que o Senhor me ajude a chegar na igreja com os meus olhos fitos no alto céu e glorificando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Porque eu quero essa festa no céu pela minha pessoa. Está difícil? Tá, irmãos. Mas mesmo na dificuldade, Deus não tem abandonado você e não tem me abandonado. Deus não tem deixado faltar o que a gente precisa para viver nessa terra que jaz do maligno. Deus tem livrado nós da morte. Deus tem cuidado de nós. Eu garanto que todo mundo aqui tem comido carne a semana inteira. E se não tem, troca uma ideia com nós que nós vamos fazer um rateio. Vai chegar carne na tua casa, meu irmão. Deus não te abandonou. Por que tantas vezes nós temos abandonado a Deus na hora do culto? Porque quantas vezes a gente tem chegado no culto e prestado atenção em tudo e em todos, menos no nosso Salvador? Enquanto nós estamos prestando atenção em tudo e em todo, os anjos estão falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E Paulo fala para Tessalonicenses assim, capítulo 5, verso 18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É fácil dar graça em tudo? O videozinho que o Ezequiel colocou ontem, o irmãozinho lá: rapaz, se eu chegar nos 70 anos de casado, a Dani vai ter que, olha, reservado um espaço no céu para ela. Difícil. Subiu lá no monte, né, Ezequiel? Precisava resolver o problema do filhinho dele. Estava com dificuldade. Simples oração desse irmão: Senhor, resolve meu problema. Ele falou com a boca dele, Deus resolveu, tirou o menino. Pesado, irmãos. Eu olhei para a Alissa. Cara, ele só pediu para Deus resolver o problema dele. Mas talvez no coração dele falou: eu quero que meu filho viva, que ele seja curado. E Deus recolheu. E eu acredito que mesmo com a dor, porque nós vimos o testemunho, mesmo com a dor, que não esqueceu. E eles falou: parece que foi ontem. Eu acho que isso daí deve ter mais de 50 anos, né? Eles continuam glorificando a Deus. E em nenhum momento eles deixou de exaltar a Deus. A gratidão faz a diferença na nossa vida, irmãos. Pelo sim e pelo não de Deus.
Temos sido gratos pelo não de Deus? É uma reflexão para a gente pensar. O culto verdadeiro é a extensão do nosso culto diário. Quando ninguém está vendo, não tem nada a ver com o nosso ego, e sim com o nosso Deus. Porque a honra é para Ele, a glória é para Ele, o louvor para Ele, a adoração para Ele. E não é para nós. O culto é e sempre será para Deus. Nunca deverá ser para nós. E eu quero só aqui voltar em Romanos 12. E eu vou me atrever, não vou forçar o texto, simplesmente vou me atrever a ler esse texto de trás para frente. Alguém já fez isso? Levanta a mão quem já leu esse texto de trás para frente. Ninguém. Então hoje é a primeira vez. Então começa assim: o culto racional de cada um de nós é um culto que agrada a Deus, com santidade e com o corpo pronto para se entregar por Ele. Esse é o culto. E por isso, irmãos, eu rogo incessantemente por cada um de vocês. É isso que Paulo escreveu. Que Deus abençoe a amada igreja.